E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Eu sou Thiago Campos de Oliveira, psiquiatra. Eu quero nesse vídeo falar acerca da tristeza. Nós vivemos numa sociedade que não tolera a tristeza, não tolera a introversão, não tolera que a pessoa fique quieta no canto dela, reflexiva, pensando, insatisfeita com alguma coisa. Isso incomoda. É uma sociedade que preza muito pelo equilíbrio, pela extroversão, pelo cultivo da alegria, pelo cultivo da realização, pelo cultivo do fazer em relação ao ser. É uma sociedade que preza, uma cultura que preza pela extroversão. Então a pessoa fica triste, soa, em geral, como algo disfuncional, como algo ruim. Mas será mesmo algo disfuncional? Será mesmo sempre algo ruim? Algo patológico? Algo que precise de ajuda? Algo que precise de intervenção? Gente, nem sempre. A tristeza é um sentimento dos mamíferos superiores e do ser humano, como qualquer outro sentimento, como alegria, como desejo, como medo, como amor, como a paixão, como a insatisfação, como o ressentimento. A tristeza é um sentimento como qualquer outro, é um sentimento normal do ser humano. E como tudo na natureza, tem uma razão de ser, inclusive razões evolutivas. Então, o medo, por exemplo, ele existe na espécie humana e nas outras espécies animais como uma forma de proteção. Se algo se configura diante de mim como uma ameaça, eu devo lutar ou fugir para preservar a minha integridade física e, no nosso caso, também mental, e assim preservar, em última análise, a espécie. Então, esse é o objetivo do medo. E qual seria o objetivo evolutivo da tristeza? Qual seria a razão da tristeza existir? Por que a natureza não nos fez sem tristeza? Da mesma forma que ela nos fez sem rabo ou sem asas, né? A natureza não nos fez sem tristeza porque a tristeza é necessária. A pessoa que sente tristeza, é óbvio que uma tristeza não patológica, ela tende a ficar mais reflexiva, ela tende a diminuir suas relações sociais, ela tende a ficar mais introvertida, ela tende a ruminar mais os problemas que ela identifica como problemas causadores do seu sofrimento. Ela tende a não gastar energia com o que ela gastava antes, acumulando assim energia para que ela foque na solução do problema que a incomoda. Portanto, a tristeza ajuda na solução de problemas. Na época das cavernas, por assim dizer, a pessoa que sentia tristeza, ela não se afastava muito de casa e procurava resolver os problemas que estavam acontecendo. Assim sendo, as pessoas capazes de sentir tristeza de maneira mais própria, por assim dizer, elas transmitiram essa capacidade a seus descendentes e esses descendentes foram sobrevivendo mais do que aqueles que sentiam tristeza a um ponto que não os ajudasse a se preservar, e isso acabou se tornando um ganho evolutivo. Essa é a razão de ser da tristeza. Então, a tristeza é normal do ponto de vista biológico, é normal do ponto de vista psicológico. Praticamente todas as abordagens da psicologia e as correntes filosóficas que as sustentam falam da tristeza e falam da insatisfação humana e a colocam como um processo natural, decorrente da existência humana, decorrente da essência humana. Então, quando a tristeza não é normal? Quando ela vira uma depressão. Quando é uma tristeza que atrapalha muito a vida da pessoa e gera muito sofrimento, a ponto de a pessoa precisar de ajuda, de se concluir que ela precisa de uma ajuda externa, seja profissional ou não, normalmente sim, para poder lidar com aquele sentimento e impedir que aquele sofrimento seja um problema por si só. A tristeza patológica, que não é normal, por exemplo, a que se configura como depressão, a pessoa sempre precisa de ajuda, atrapalha muito a vida dela. É mais destrutiva do que construtiva. Não ajuda tanto a pessoa a refletir, a encontrar soluções para os problemas, como a tristeza normal ajuda. Então, essa é a diferença, gente, entre tristeza normal e depressão. E eu estou falando desse vídeo para sinalizar essa diferença, mas também para poder falar que nós devemos respeitar o parente e o amigo que está triste e não está doente. A gente deve desconfiar quando a coisa está exagerada.
né? Mas a gente deve respeitá-lo, né? Ter cuidado com termos como não fica assim, você não tem motivo para estar assim, ou eu prefiro você quando você está alegre. Ah, bota um sorriso na cara, não fica desse jeito. Se ela está triste, é porque há um processo subjacente por trás que precisa ser encarado. E a gente não deve arrancar a pessoa desse processo. A gente deve sim dar apoio, se mostrar presente, se mostrar como uma peça útil caso ela deseje sua ajuda, amparar simbolicamente na prática. Puxa, estou aqui com você, qualquer coisa é só falar, não sei o que está lhe acontecendo, mas respeito. Se precisar de ajuda é só falar, né? É só avisar, me dizer no que, mas não tentar a todo custo tirar a pessoa daquele processo. Mas também o olho na missa, outro no padre, né? Se a situação começar a ser muito disfuncional, atrapalhar muito a vida da pessoa, a vida social, a vida profissional, a vida acadêmica, a vida familiar, ou se aquele sofrimento for aparentemente muito mais intenso do que deveria ser para aquele estímulo, aí sim pode ser sinal de uma tristeza patológica que pode se configurar como uma depressão ou como um outro transtorno. Então vamos pensar nisso. Nós não devemos louvar ou glorificar a tristeza, mas entendê-la como um sentimento, no mais das vezes, normal,